seara está madura, o verão já terminou. Cristo tem na mão a foice, o fim chegou. Lá no céu, no santuário, já não há intercessor. Cristo vem julgar o mundo, vem juntar os que são seus. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá. Breve Jesus voltará. Olá pessoal, seja mais uma vez muito bem-vindos ao canal Breve Virá, Breve Jesus Voltará. Amém? Amém. Louvado seja Deus porque estamos juntos aqui mais uma vez. Hoje o tema é, muito importante. Hoje eu vou explicar para vocês, a Bíblia vai explicar para vocês quem é o anticristo. Quem que é o anticristo? Já ouviu falar no anticristo? Conhece? Tem algum chute de quem que é o anticristo? Eu fiz algumas pesquisas aqui com alguns amigos, com algumas pessoas, até mesmo no Google. E olha que interessante aqui, teve uma pessoa que falou que o anticristo seria o George W. Bush, né? Então ela acha que o anticristo foi um ex-presidente americano, George W. Bush. Teve outra evidência aqui que eu encontrei, que o anticristo seria esse camarada aqui, que é o líder mundial da igreja de Satanás, Adam Daniels. Falaram que também ele é um anticristo. Já vi também evidências na internet dizendo que a Rede Globo é o anticristo. A Visa aqui, que é uma empresa de cartão de crédito, já até achei essa foto aqui com um cálculo aqui que não é verdadeiro, tá bom? É uma informação falsa. Vou mostrar aqui na Bíblia para vocês. Já vi também a evidência aqui de que Adolf Hitler, que embora foi um instrumento satânico, está apontado aqui como um anticristo, tá bom? Volta aqui comigo. Portanto, eu vou mostrar agora para vocês aqui os textos da Bíblia. Nós vamos lá para Daniel capítulo 8, tá bom? Eu faço um apelo para que você, não deixe de pegar a sua Bíblia, tá bom? Não deixe de estudar pela sua Bíblia, que isso é o mais importante de tudo, tá bom? Faço esse apelo para que você acompanhe na sua Bíblia. Eu ponho os textos aqui na tela para ficar um pouco mais fácil e um pouco mais dinâmico. Mas de qualquer forma eu faço mais uma vez um apelo para que você acompanhe isso através da sua Bíblia, tá bom? Vamos lá? Vamos saber quem que é o anticristo? A Bíblia agora vai revelar para você aqui através desse vídeo. Louvado seja Deus por isso. Amém? Daniel capítulo 8, versículo 1 e 2 diz o seguinte, vou ler até o 4. No terceiro ano do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma outra visão. Depois daquela primeira visão do tema 1, lá na visão da estátua, tá certo? Daniel capítulo 2. Na minha visão, eu me vi na cidadela de Susana, província de Elão. Na visão, eu estava junto do canal de Ulai. Verso 3. E levantei meus olhos e vi o quê? E eis que vi um carneiro. Estava diante do rio, o qual tinha 2 chifres. E os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto do que o outro. E o mais alto subiu o quê? Por último. Viu que o carneiro dava amarradas para o ocidente, para o norte, para o sul, e nenhum dos animais lhe podia lhe resistir.
nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão, e ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. Tá certo? Viu que coisa aqui, sonho doido que Daniel teve, né? Daniel sonhou com um carneiro. Esse carneiro tinha 2 chifres, porém um chifre era mais notável do que o outro. É como se fosse assim, ó, um chifre maior do que o outro. Tá bom? Então esse carneiro estava amarrado para o ocidente. Sabe o que é amarrado? Que é quando o carneiro dá aquele impulso lá e vai com uma cabeceando ao seu oponente. Tá bom? Portanto, esse carneiro ele era poderoso, nenhum animal poderia resistir, de acordo com a Bíblia. Pegue bem atenção nos detalhes, tá certo? Estou mostrando aqui a foto para vocês. Olha só, um carneiro, ele tinha 2 chifres, mas um chifre ele era notável, tá certo? Agora Daniel capítulo 8, versículos 5 e 7, o que ele fala aí? Olha só, acompanha comigo aí na Bíblia. Ele diz o seguinte, Daniel capítulo 8, do 5 até o 7. E estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre a terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha um chifre notável entre os olhos. E dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto em pé diante do rio, e correu contra ele no ímpeto de sua força. E viu chegar perto do carneiro, enfurecido contra ele, e ferindo-o, quebrou-lhe os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode lançou por terra e os pisou aos pés. Não houve quem pudesse livrar o quem? O carneiro da sua mão. Que coisa doida, né? Agora Daniel, o que ele viu? Daniel agora ele viu um bode. Nossa, bode. E esse bode ele tinha o quê? Um chifre notável, um grande chifre na sua fronte. E aí, de repente, esse bode se encontrou com o carneiro. Tô até projetando a fotinha aí, simulando. Olha aí os 2 bodes aí, enfrentando o carneiro. Porém, de acordo com a Bíblia, o que aconteceu? O bode venceu o carneiro, quebrando-lhe os seus 2 o quê? Seus 2 chifres. Tá certo? Portanto, nessa luta aí, deu bode. Tá bom? Vamos continuar aqui, ó. Daniel capítulo 8, versículo 8, ele fala assim, ó. E o bode se engrandeceu sobremaneira, mas, estando a sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado. E no seu lugar subiram o quê? Outros 4 chifres notáveis para os 4 ventos da onde? Do céu. Tá certo? Verso 8, verso 9 e verso 10 agora. E de um deles saiu um chifre muito pequeno. Eu já dou uma dica para vocês. O anticristo é esse chifre pequeno aí, ó. O qual cresceu muito para o sul, e para o oriente, e para a terra, o quê? Gloriosa. E se engrandeceu até contra os exércitos do céu, os anjos. E alguns dos exércitos e das estrelas lançou por terra e os pisou. Que coisa terrível, né? Resumindo aqui, Daniel então, ele viu um carneiro que tinha 2 chifres, um chifre maior do que o outro. E esse carneiro era um animal muito poderoso. E aí de repente Daniel ele viu um bode com um chifre notável. E aí de repente esses 2 animais acabaram se cruzando, houve uma batalha. E esse bode acabou derrotando o carneiro com os 2 chifres. E aí continua que esse bode começou a se exaltar, a se engrandecer. E esse chifre notável, o que aconteceu? Caiu o chifre notável do bode e nasceram mais o quê? Mais 4, tá certo? Portanto, e um dos 4 que eu já dei a dica para vocês aqui é o anticristo. Bom, nós estamos no livro de Daniel, é um livro profético, tá? Então, nós precisamos de toda a Bíblia assim para poder interpretá-lo. E eu já começo, talvez, te ajudando a responder uma pergunta dizendo qual que é o significado de chifre. Eu quero postar para vocês aqui, ó, Apocalipse capítulo 17, verso 12. Ele fala o seguinte, ó. Os 10 chifres que viste são 10 reis. Volta aqui comigo. Portanto, quando você lê em Daniel, em Apocalipse, a palavra chifre, você precisa traduzir. O que significa? Poder ou reino. Tudo bem? Conseguiu compreender? Então, o chifre, a palavra chifre, o que significa? Poder ou reino. Vou postar aqui para vocês aqui, ó, uma tabelinha de conversão. Ó. Então, aí nós temos aqui alguns animais, aqui tem uma mulher, água, e aí você tem o seu significado
E o mais importante aqui, você tem os versos da Bíblia, tá bom? Bom, agora vamos à segunda parte aqui, ó. Vamos revelar agora o significado desse sonho de Daniel, tá bom? Então vamos recapitulando: carneiro com 2 chifres, bode com um chifre notável. Eles começaram a brigar, o bode derrotou o carneiro com os 2 chifres, o bode se engrandeceu, quebrou o chifre notável e nasceram mais 4, tá certo? Vamos continuar aqui. Agora eu vou mostrar para vocês aqui qual que é o significado dessa visão de Daniel capítulo 8. Acompanhe comigo aí na palavra de Deus. Daniel capítulo 8, verso 20 diz assim, ó: aquele carneiro que viste com os 2 chifres são os reis da Média e também da Pérsia. Olha que interessante. Aquele carneiro está representando, sabe o quê? O peito da estátua. Olha que legal. Por que um chifre é maior do que o outro? Porque é questão de tamanho de exércitos. Os medos se uniram aos persas. Então os persas, eles eram um chifre o quê? Mais alto. Porque o quê? Eles tinham mais soldados, para você compreender. Tá certo? Portanto, o período que os medos e os persas governaram, naquele período do peito da estátua, foi de 539 até o ano 331 antes de Cristo. Tá certo? Portanto, agora nós vamos descobrir quem que é o bode. Acompanhe comigo aí na palavra de Deus. Daniel capítulo 8, versículo 21 diz assim, ó: mas o bode peludo, quem que é? É o rei da Grécia. E o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. Portanto, o bode está representando agora pelo quadril da estátua, que é o quem? A Grécia. Vocês lembram quem eu expliquei quem que era o general da Grécia naquela época? Vocês lembram ou não? Não lembra, né? Mas se lembrar, é o Alexandre o Grande. Já ouviu falar no Alexandre o Grande? Pois é. Alexandre o Grande, ele foi conhecido pela história que ele era um general muito poderoso, ele tinha muitas artimanhas de guerra. Então, realmente, a Grécia tinha um poder assim de destruição assim muito potente. Então, vocês lembram lá o que aconteceu na visão da Grécia, do bode? O bode se engrandeceu, quebrou o chifre e nasceram mais 4. Então, o que isso quer dizer? Que esse chifre notável de Alexandre, esse chifre notável do bode, de acordo com a Bíblia, é o primeiro rei. Quem que foi o primeiro rei da Grécia? Alexandre o Grande. Portanto, a história não confirma como exatamente ele morreu. Mas diz o seguinte, a Bíblia diz que depois dessa batalha, ele se engrandeceu, talvez ele se empolgou e Alexandre veio a falecer. Depois disso, o que aconteceu? A Bíblia fala? Vieram mais 4 chifres. E o que significa chifre? Poder ou reino. E aí vieram os seus 4 subgenerais, que é o Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu, e tem mais um aqui que eu não lembro, é o Seleuco. Tá bom? Vamos lá? Cassandro, Lisímaco, Seleuco e também o Ptolomeu. Daniel capítulo 8, verso 22. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa os 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dele. Tá certo? Daniel capítulo 8, verso 23. No final do reinado deles, quando a rebelião dos ímpios tiver chegado ao máximo, surgirá um rei de duro semblante, mestre em astúcias. Olha que coisa, tanto de informação, né? Então vamos recapitular. Tinha um carneiro, 2 chifres, um chifre maior do que o outro. Quem que é o carneiro? Os medos e os persas, tá certo? Por que um era maior do que o outro? Porque um tinha um exército maior e outro menor, só para você compreender. E aí, de repente, Daniel, ele viu o quê? Um bode. Esse bode tinha um chifre notável, que a Bíblia fala que esse bode é a Grécia. E esse chifre notável é o primeiro rei, que é o Alexandre o Grande. Então, depois da batalha, o que aconteceu? O bode derrotou o carneiro, e o carneiro se empolgou, e o chifre notável veio a falecer, que foi o Alexandre o Grande. E aí surgiram mais quatro reinos, né, dentro da Grécia. Ela dividiu para os 4 cantos da terra. Poxa, mas a terra não é redonda? Como é que redondo tem canto, né? Significa os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Os 4 generais de Alexandre o Grande. Tá bom? Bom, e aí a Bíblia fala que esse chifre pequeno aí, ele é um mestre em o quê? Em astúcias.
tá bom? Esse é o anticristo. Muito bem, agora eu vou revelar aqui para vocês, a Bíblia, quem que é o anticristo? Então vamos lá, eu vou preparar vocês agora para o texto. A Bíblia, ela não fala assim o nome do anticristo, mas ela dá características para você saber quem que é o anticristo, e essas características é muito clara. Eu vou dar 6 características para que você já saiba quem que é o anticristo, tá bom? Primeira característica, diz assim, ó, Daniel 8, verso 10. Tem mais poder que os anjos, tornou-se forte até contra o exército do céu. Lançou por terra alguns do exército e das estrelas e os pisou aos pés. Então, olha só, o anticristo ele fala que ele é mais poderoso que os anjos, tá certo? Segunda característica aqui do anticristo, acompanha comigo aí na palavra de Deus. E se engrandeceu até contra o príncipe do exército, e por ele foi tirado o sacrifício contínuo, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Esse aqui é a segunda característica. Portanto, o que o anticristo fez? Ele cancelou o sacrifício diário e atacou o santuário. Então, o que o anticristo fez? O que significa cancelar o sacrifício diário? Que você não precisa mais ir para Jesus. Que você não precisa mais aceitar o sacrifício de Jesus. Você só de repente paga uma promessa, ou de repente você faz aí alguma peregrinação, ou você procura uma outra vertente, tá certo? Portanto, o trabalho do anticristo é tirar você de Cristo. Então, o que Daniel falou? Daniel capítulo 8, verso 11. E se engrandeceu até contra o príncipe dos exércitos, que é Jesus. E foi por ele tirado o sacrifício contínuo, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Então, eu vou postar aqui para vocês aqui o santuário. Ó. Olha aí o santuário. Portanto, o anticristo atacou o santuário. Então, olha aqui no altar de holocausto, o anticristo fala que você não precisa mais aceitar Jesus. O anticristo também atacou o batismo, que eu vou explicar para vocês aqui o verdadeiro batismo. O anticristo batiza as pessoas de forma errada, que não é um batismo bíblico. O anticristo atacou aqui o candelabro, que representa o Espírito Santo. Por exemplo, um dos temas que eu coloquei aqui, através do dom de línguas falso. O anticristo atacou a mesa de pães também, falando que, por exemplo, o Velho Testamento foi abolido, que você não precisa ler o Velho Testamento. O anticristo também atacou aqui o altar de ouro. Hoje as pessoas começam a orar gritando, pulando, não tem uma reverência. E de acordo com Efésios, Deus não gosta, a gente entristece o Espírito Santo quando a gente grita. E aqui no Santíssimo, o anticristo também atacou o Santíssimo, atacou os mandamentos de Deus. Isso eu vou explicar de forma mais detalhada aqui um pouco mais à frente. Bom, agora vamos para a terceira característica. Acompanhe comigo na palavra de Deus. Daniel capítulo 8, versículo 12. E um exército foi dado contra o sacrifício contínuo por causa da transgressão. E lançou a verdade por terra e o fez e o prosperou. Ou seja, deu certo. Então a terceira característica que o anticristo fez, deitou o sacrifício por terra, implantou um monte de mentiras e o que fez, deu certo. Portanto, qual que é a estratégia hoje do diabo? O anticristo criou um monte de doutrinas erradas, mentirosas, e aí o que aconteceu? Hoje nós temos um monte de igreja. Por isso que a palavra de Deus fala que deu certo. Portanto, a estratégia do anticristo hoje, sabe qual que é? É fundar igrejas, tá bom? Por exemplo, aqui, ó, alguns nomes de igreja para alguns nomes, tá? Então, eu fiz até uma pesquisa. Hoje nós temos por volta de 35 mil tipos de igreja, tá bom? Então, o objetivo não é denigrir a imagem. Eu sei que Deus tem filho em todas essas igrejas e eu sei que muito em breve haverá somente um rebanho e um só pastor, tá certo? Olha aqui o nome de algumas igrejas aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho a igreja ADHONNP, que é a Associação dos Homens de Negócios do Evangelho Pleno. Ó, vou passar aqui mais uma página aqui, ó. Eu tenho aqui o Centro Espírita Casa do Vovô Fumo Grosso. Comunidade Evangélica Não Há Deus Maior. Olha aqui, ó, a terceira aqui, ó.
Comunidade Evangélica Zadok, para quem curte um rock pesado. Tá vendo? Olha a última aqui, ó. Congregação Plena Paz, amando a todos. Tá certo? Portanto, a estratégia hoje do diabo é fundar a igreja. Cada esquina você tem uma igreja, cada um tem doutrina. Uns não podem cortar o cabelo, outros não podem doar sangue, uns podem fazer isso, outros não podem fazer aquilo. Tá certo? Portanto, eu faço um apelo para que você encontre a igreja verdadeira através da Bíblia. A igreja correta e verdadeira, ela segue os princípios bíblicos. Não siga o seu líder religioso. Siga a Bíblia. Tá bom? Vamos para a quarta característica aqui. Ó. Acompanhe comigo aí. Daniel capítulo 8, versículo 24. Grande será o seu poder, mas não de si mesmo. E destruirá terrivelmente e prosperará. E fará o que lhe prover. E destruirá os poderosos e o povo santo. Portanto, quarta característica, ele vai destruir todo mundo. Ele vai tentar destruir o povo de Deus. Ele vai tentar destruir, ele já tentou, né? Daqui a pouco eu vou revelar quem é o anticristo, eu vou exemplificar qual foi a tentativa que ele teve para destruir o povo de Deus. Vamos à quinta? Olha só, Daniel capítulo 8, verso 25. Pela sua sutileza fará prosperar o engano na sua mão. No seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem o quê? Em segurança, despreocupadamente. E se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem o quê? Sem intervenção de mão humana. Portanto, o anticristo, ele está destruindo, sabe quem? As pessoas que vivem de forma despreocupada, tranquilas. Eu trabalho, eu sou honesto, eu não faço mal para ninguém. É isso que o anticristo quer. É isso que o inimigo quer que você pense, que você não precisa de um Deus, que você consegue ser o Deus da sua vida. Outra coisa que deu certo, doutrinas erradas, doutrinas mentirosas. Já provei aqui para vocês o verdadeiro e o falso dom de línguas. Eu vou explicar futuramente para vocês sobre a questão da oração. Então Deus, ele não se agrada com gritaria. Isso deixa o Espírito Santo muito triste, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Sexta dica importante, ó, Daniel capítulo 7, verso 25. Acompanhe comigo. Proferirá palavras contra o Altíssimo e consumirá os santos do Altíssimo. Cuidará de mudar os tempos e a lei. Os santos lhe serão entregues na mão por um tempo, e tempos, e metade do quê? De um tempo. Portanto, o anticristo não atacou o santuário. Eu vou projetar aqui para vocês, olha aí. Ó, o anticristo atacou aqui o Altíssimo, aqui onde tem os 10 mandamentos. Volta aqui comigo. Então esse é o sinal principal, além de todos que eu te mostrei. Tá certo? Portanto, você vai juntar tudo e aí você vai conseguir identificar quem é o anticristo de Daniel capítulo 8. O anticristo é um poder usado pelo diabo para poder o quê? Deturpar as verdades de Deus. Tá certo? Atacou os tempos e a lei. Você sabe onde é que está a lei de Deus? Está lá em Êxodo 20. Abra sua Bíblia aí, Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 8, lá tem os mandamentos de Deus. Os mandamentos que foi escrito pelo próprio dedo de Deus. Eu vou abrir aqui minha Bíblia, que eu vou ler com vocês aqui na íntegra, os 10 mandamentos de Deus. O primeiro mandamento está em Êxodo capítulo 20, verso 13, ele fala assim, ó: não terás outros deuses diante de mim. Verso 4, segundo mandamento, não fará para ti imagem de escultura. Terceiro mandamento, verso 7, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto mandamento, verso 8, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Quinto mandamento, verso 12, honra teu pai e a tua mãe. O sexto é para você não matar. O sétimo, versículo 14, é para você não adulterar. O oitavo, versículo 15, é para você não furtar. O nono, que é o versículo 16, para você não dizer falso testemunho contra o teu próximo. E o décimo, Êxodo 20, 17, fala para você não cobiçar. Esses são os mandamentos de Deus. Portanto, Êxodo capítulo 20, ele fala os mandamentos de Deus. O que o anticristo fez? Ele pegou o terceiro mandamento para você não fazer imagem de escultura. Êxodo capítulo 20 lá, ele fala assim, ó, não fazer imagem de escultura. Então o que o anticristo fez? Ele arrancou
essa parte dos mandamentos de Deus. E o último mandamento, que é a questão da cobiça, o que ele fez? Ele duplicou. Tá bom? A terceira coisa que ele fez, sabe o que foi? Mudou o sábado para domingo. Acompanhe comigo aqui esse gráfico para você compreender. Olha aí, tá vendo? Então, do lado esquerdo aqui, ó, eu tenho os versículos da Bíblia que eu acabei de ler para vocês. E aí eu tenho aqui as alterações que o anticristo fez. Então, o que ele fez? Olha lá embaixo. O último mandamento de Êxodo 20, verso 17, o que ele fala pra gente o quê? Não cobiçar a casa, a mulher, seja qualquer coisa do seu próximo. Então, o que o anticristo fez? Ele tirou o terceiro mandamento e duplicou o 10º mandamento. Tá bom? Para ficar 10. E aí, a terceira alteração que ele fez foi o quê? Foi tirar o sábado pelo domingo. Volta aqui comigo. Você já sabe quem que é o anticristo? Eu vou falar para você, mas eu acho que você já desconfiou, né? Então, para você ver que é tão claro que eu nem preciso falar. Portanto, o anticristo, vamos pensar nas características agora. O anticristo, o que ele fez? Ele cessou o sacrifício diário de Cristo, do Cordeiro. Portanto, você não precisa mais confessar o seu pecado para Jesus. Fala aqui comigo e eu vou perdoar o seu pecado. Cancelou o sacrifício diário. Cancelou os mandamentos de Deus. Jesus falou para não fazer imagem de escultura. E o anticristo falou, pode fazer sim. Jesus falou para guardar o sábado. Êxodo 20, verso 8. Está em Gênesis. Jesus guardou o sábado. Os discípulos guardou o sábado. A Maria guardou o sábado. Todo mundo guardou o sábado. A Virgem Maria guardou o sábado. Por que nós não vamos guardar o sábado? Tá bom? E eu vou explicar também para vocês sobre essa questão de qual dia nós temos que guardar, se é o sábado ou domingo. Portanto, você já sabe quem que é o anticristo ou não? Se você não sabe, eu vou mostrar aqui para você na tela. O anticristo é a Igreja Católica Apostólica Romana. Tá certo? Talvez você tenha se surpreendido, mas você precisa ligar os versos da Bíblia. Não sou eu que estou falando. Não sou eu que estou falando. Eu li os versos e através dos versos, através das características, a gente consegue saber de forma muito clara quem é o anticristo. É um poder usado pelo inimigo para poder atacar as verdades de Deus. Tá certo? Eu quero ler o último verso aqui para você. É um verso que está em João capítulo 8, verso 47. Ele fala assim, ó. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso vós não as ouvis, porque não sois de Deus. Portanto, eu quero fazer um apelo aqui para que você realmente se liberte do anticristo. Para que você realmente não usufrua mais dessas obras mentirosas. O anticristo, ele não é de Deus. Ele às vezes parece que é uma coisa santa, é uma coisa boa, mas não é. O objetivo do anticristo é fazer com que eu e você servamos a Deus de forma errada. E em nome de Jesus, nesse momento, os seus olhos estão se abrindo. E você está começando a compreender. E em nome de Jesus, você ora a Deus assim, peça para Deus te libertar das armações do anticristo. Que Deus te abençoe de forma poderosa. Que você realmente possa tomar sua decisão por Cristo e saia dos laços do anticristo. Vamos juntos orar? Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, hoje o tema foi um tema muito especial. Hoje nós falamos sobre o teu inimigo, um poder religioso, a Igreja Católica Apostólica Romana, que é usado pelo diabo para poder jogar as tuas verdades por terra, Pai. De acordo com as características bíblicas, isso deixa muito claro. Portanto, querido Jesus, eu oro por esse meu amigo, por essa minha amiga que talvez está chateado, esteja chorando, ou esteja até mesmo com raiva, que o Espírito Santo possa iluminar sua mente e o seu coração e que ela venha se libertar desse engano satânico criado por Satanás. Obrigado mais uma vez por tudo e é o que te peço e te agradeço por Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, Pai.